Agradecemos a Deus por tudo quanto o Senhor Ele tem dispensado aos nossos corações nesta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. A gente vemos um texto muito conhecido, no livro do escritor aos Hebreus, e a gente vemos a respeito da galeria dos heróis da fé. A gente sabemos que os nossos irmãos, irmãos conhecidos como os mártires, eles passaram muitas batalhas, guerras para poder vencer a dificuldade que a gente hoje automaticamente achamos muito difíceis, mas as dificuldades que os nossos irmãos mártires passaram não se compara com o que nós enfrentamos hoje. Os nossos irmãos, os heróis da fé, todos nós somos conhecedores. Alguns perderam a sua vida por amor ao Evangelho de Cristo, apedrejados, outros foram degolados, outros foram apregados em uma cruz de cabeça para baixo. Enfim, existe uma batalha servir a Deus. Servir a Deus não é qualquer coisa. Eu quero que todas as crianças sentem, por favor. Não vai estar dando na igreja, tá bom? Vamos sentar? Isso. Então, quando a gente observamos a palavra do Senhor Jesus, a gente, obrigado, Deus abençoe. A gente vamos observar que o sofrimento não foi fácil, mas eles venceram. E Jesus, ele deixou esclarecido na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, se Jesus ele venceu, ele também nos garante a vitória. Se nós olharmos a natureza da fé e exemplos de fé tirado do Antigo Testamento, nós vamos observar homens como Abraão, que mesmo sem saber ainda a localidade que ele iria estar sendo direcionado, mas na voz de Deus, na orientação que Deus lhe deu, ele seguiu em frente, mesmo sem saber aonde iria chegar. Porém, ele tinha uma convicção dentro de si, que se Deus mandou ele ir, é porque alguma coisa iria acontecer. Porque quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. No versículo 1 do capítulo 11 do livro do escritor aos Hebreus, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é ter fé. Não existe fé sem que você acredite naquilo que você não está vendo. Isso é fé, é crer naquilo que os nossos olhos humanos não alcançam. É nesse período que a fé ela tem que entrar em ação. É quando o olho humano não consegue enxergar, mas a fé faz com que a gente tenha a convicção e a certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos. E quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, no versículo de número 6 do capítulo 11 do escritor aos Hebreus, não é por acaso, porque a fé ela tem que estar entrelaçada na vida do cristão. A fé ela tem que estar presente na vida do cristão. Nós só estamos aqui na noite desse dia porque nós temos fé naquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está no nosso meio nesta noite. O versículo de número 2 nos diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. É o que eu estava falando. Não se compara o sofrimento dos nossos irmãos, os mártires, com o sofrimento que nós hoje enfrentamos, mas o sofrimento que eles enfrentaram serviu hoje como um testemunho
nada, mas sim a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é um livro mais atual do que qualquer jornal que ainda vai sair amanhã, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus, ela é tão profunda que a Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito do homem, ou seja, nem a ciência tem esse poder de ir até a divisão da alma e do espírito do homem, mas a palavra de Deus, ela vai aonde ninguém pode ir. Então, por isso que nós temos que valorizar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia está a nos falar que sem fé é impossível agradar. Por quê? Porque os nossos irmãos na fé, os mártires, perderam a sua vida crendo no Evangelho de Cristo Jesus, crendo na palavra de Deus. Então nós não podemos deixar de crer, não podemos deixar de acreditar, porque aqui está o manual do crente chegar nos céus. O versículo de número 3 vai nos dizer: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então é muito importante que nós observemos que tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Tudo que existe foi o próprio Senhor Jesus que criou. Por quê? Porque Ele é a própria palavra. Segundo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, diz o seguinte, no versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: o verbo que se fez carne, sim, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Dentro dessa verdade nós encontramos Jesus como Deus e também encontramos Ele como Criador de todas as coisas. Por quê? Porque tudo que existe só existe pela palavra de Deus. Então nós sabemos que tudo foi criado pela mão de Deus. A ciência quer elaborar uma ideia que o mundo foi criado pela explosão, pelo Big Bang. Na verdade, o que eu entendo de explosão, a explosão destrói, não constrói. Então o mundo foi criado pela palavra de Deus. O versículo de número 4 vai nos dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Todos nós conhecemos a história. Abel, ele foi alvo de uma maldade do seu próprio irmão, por nome chamado Caim. Mas nós sabemos que aqui nós encontramos Abel na galeria dos heróis da fé, mas não encontramos Caim. Por que não encontramos Caim? Porque Caim, ele fez algo desagradável aos olhos de Deus. Porém, Abel, o que ele ofereceu a Deus é algo de ser testemunhado, porque ele ofereceu a Deus o maior sacrifício. Então todos aqueles que se destacaram no Antigo Testamento com narrativas tremendas estão aqui registrados na galeria dos heróis da fé. O versículo de número 5 vai nos dizer: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho do que agradara a Deus. Todos nós conhecemos a história de Enoque. Enoque, ele andou uma vida íntegra diante de Deus. A vida de Enoque foi tão brilhante, a caminhada de Enoque foi tão brilhante nessa terra, que Deus fez a fidelidade de Enoque toma ele para si. Ou seja, Enoque subiu aos céus para
habitar o nosso Deus. E o versículo de número 6, como já citamos aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é dado a todos que o buscam. Tudo que nós já lemos aqui está expressando a respeito da fé. Esses homens só estão escritos aqui na galeria da fé, porque eles tiveram fé. Foram homens que colocaram em prática a sua fé. Foram homens que colocaram em evidência a sua fé. Foram homens que tiveram a palavra de Deus como primazia e prioridade na sua vida. Enoque foi um exemplo de alguém que andou com Deus com tamanha fidelidade. O versículo de número 7 vai nos dizer: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. É o que eu falei, porque o versículo de número 1 fala: ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Noé, ele não estava vendo as nuvens carregadas. Noé, ele ainda não estava vendo a água cair, mas quando ele recebe o aviso de Deus, logo ele prepara a arca. E a Bíblia vai dizer no versículo 7: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, entendeu? E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então nós sabemos que Noé foi um marco nessa trajetória bíblica, porque Noé, ele atendeu à orientação de Deus, e quando ele atende à orientação de Deus, ele prepara a arca. Sim, porque quando nós ouvimos a orientação de Deus, a gente não podemos rejeitar a orientação de Deus. Então Noé prepara a arca para a salvação da sua família. E todos nós conhecemos a história que o mundo foi tomado pelas águas, porém Noé e sua família não morreram no dilúvio, porque atenderam a voz de Deus. Quando o homem atende a voz de Deus, o Senhor o livra. Quando o homem atende a voz de Deus, o Senhor o guarda. Quando o homem atende a voz de Deus, o Senhor o protege. Porque tem muitas pessoas que estão quebrando a cara no dia a dia da sua vida, porque não ouvem a orientação da palavra de Deus, porque não segue a palavra de Deus como ela é. Quando nós seguimos a palavra de Deus como ela é, logo Deus, ele vai nos dar a direção certa. A gente não vamos andar pelos nossos pés, mas vamos andar no exemplo de Enoque, como andou com Deus. A gente não vamos tomar atitudes qualquer, mas nós vamos lutar para andar de acordo com a palavra do Senhor. Então Noé foi salvo juntamente com a sua família. O versículo de número 8 vai nos dizer: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão, ele nasce dentro de um ambiente idólatra. Segundo a Bíblia, Tera, não é Terá, Tera, seu pai, era fabricador de deuses, criava imagens de escultura. Era isso que o pai de Abraão fabricava. Mesmo Abraão habitando em um lar idólatra, mesmo Abraão estando em um meio desagradável aos olhos de Deus, Deus tem um chamado com Abraão e pede para que Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, o mais conhecido não é o livro de Gênesis, mas é o livro de Bereshit, no capítulo 12, nós vamos identificar Deus falando com Abraão e pedindo para que Abraão saísse da sua terra e do meio da sua parentela. Por quê? Porque não tinha como Deus trabalhar na vida de Abraão, ele habitando em um lugar idólatra. Então Deus pede logo para que Abraão saia do meio da sua parentela e fosse
porque aí entra a fé. A fé, ela vem naquilo que a gente não vê. Então, mesmo Abraão não sabendo de maneira alguma para onde que ele iria, o que acontece, a Bíblia vai dizer que ele segue a orientação de Deus, ele segue o chamado que Deus tinha estabelecido para ele. Por isso que no versículo 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Isso é fé, é acreditar no Deus do impossível, é acreditar que o Deus que manda aí, ele se responsabiliza. Glória a Deus por isso. E o versículo de número 9 vai nos dizer: pela fé habitou na terra da promessa, porque em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que não tinha prometido. Sara sabia que aquele que tinha prometido era fiel para cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus ele promete, ele cumpre com a sua palavra. Quando Deus ele promete, ele efetua aquilo que ele prometeu. Porque ele não é o homem que promete hoje e amanhã esquece. Ele não é o político que fala e não cumpre com o que promete. Não, Deus ele é Deus. Quando ele fala, ele cumpre com a palavra que ele falou. E nele não há engano, nele não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia vai dizer que Sara concebe e dá à luz um filho fora da idade. Sara já tinha perdido o costume das mulheres, ela não tinha mais como. Sara estava uma senhora já de 90 anos de idade. Era impossível na lógica humana, de acordo com a medicina, uma mulher numa idade dessa ter filho. Porém, para Deus nada é impossível. Assim como escreveu Lucas no Evangelho de Cristo Jesus, que se titula o seu nome de Lucas, no capítulo de número, a Bíblia que diz: não sou eu, no versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Mesmo Sara fora da idade, ela concebe e dá a luz ao filho. Por quê? Porque Deus tinha prometido. Não importa o que Deus prometeu, ainda que na lógica humana, na geografia humana, no entender humano, na medicina humana, possa ser impossível, mas Deus, quando ele promete, ele cumpre o que ele fala, porque Deus não depende do homem para nada. Deus não depende do homem para operar os milagres que ele quer operar. Então Sara concebeu e deu à luz um filho por nome, que colocaram o seu nome de Isaque, que significa riso. Por quê? Porque quando a vitória ela vem, o sorriso também vem ao nosso rosto. A vitória quando vem, a gente se alegra diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então isso é muito importante que os irmãos na noite desse dia coloquem em prática o exemplo dos heróis da fé, aqueles que andaram com Deus, aqueles que obedeceram a orientação de Deus como Noé, aqueles que andaram com Deus crendo na promessa, na palavra que Deus tinha falado, assim como Abraão, assim como Sara, que nós tomemos o exemplo dos heróis da fé, que andaram com o Senhor, com a vida de integridade, não andaram fisicamente, mas andaram com a fé ativa, acreditando mesmo naquilo que não via, mas ouvia a voz do Deus poderoso falando. Eles não viam Deus fisicamente, mas eles acreditavam na palavra
não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa convicção, não podemos perder, irmãos, não podemos desistir daquilo que Deus prometeu para nós. No versículo de número 12, pelo que também de e esse já amortecido, repetido, pelo que também de e esse já amortecido, descendo, glória a Deus por isso, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. E o versículo de número 13 vai dizer: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vindo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Dentro dessa verdade, eu quero fazer uma correção, que muitos pregadores dizem que todos esses da galeria da fé morreram, mas não alcançaram as promessas. De acordo com o versículo de número 13, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas isso não é verdade. Há muitos morreram na fé sem receber a promessa de entrar na terra prometida, que Deus tinha prometido, mas existiu promessas palativas, promessas individuais que eles receberam, assim como Sara é prova disso. Ela concedeu a luz ao filho na sua idade. Então o texto diz no versículo 13: todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendas de longe. Isto está falando a respeito daqueles que não morreram na trajetória à terra de Canaã. Muitos morreram e não alcançaram a promessa de entrar na terra, mas aqueles que nasceram, aqueles que foram dando continuidade ao percurso da promessa, alcançaram a terra prometida. Não todos alcançaram, mas muitos alcançaram. Por quê? Porque acreditaram, porque tiveram fé e colocaram em prática. Todos nós conhecemos muitos do povo de Deus nesses tempos bíblicos se ausentaram da palavra, dando credibilidade à idolatria, se afastando de Deus, e estes morreram sem terem alcançado a promessa. Mas aqueles que nasceram e que seguiram a orientação dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que receberam também a orientação de Moisés, que receberam a orientação de todas as lideranças que foram surgindo, assim como Josué, ao decorrer da história, entraram na terra prometida. Porque eu encerro na noite desse dia dizendo: ninguém entra na terra prometida se não viver na obediência da palavra de Deus. Ninguém chega no céu de glória se não estiver na orientação da palavra de Deus. Ninguém tem como adentrar o céu de glória se não viver a palavra de Deus como ela é. Aqui está o manual do crente, aqui está o manual de quem quer ir para o céu. Então eu encerro esta palavra dizendo: as promessas elas se cumprem na vida daquele que é fiel, mas a maior promessa que Deus ele tem para nossas vidas é que nós entremos na Canaã celestial, nos céus de glória que nos espera. Essa é a maior promessa da igreja. As promessas individuais que ele fez para nós nessa terra, se não se cumprir, não há problema com isso, porque a maior promessa já foi feita e nós temos que chegar lá, que é o céu de glória. Ele nos garantiu essa promessa. Neste momento eu quero louvar a Deus, agradecendo por essa oportunidade linda de estarmos em sua presença, magnificando, adorando e glorificando ao nome do Senhor.
Senhor. A diaconisa Aniele vai louvar o Senhor com louvor e em seguida a gente concretiza este culto maravilhoso desta noite. E amanhã temos culto, estejam aqui para a glória de Deus. Jesus é bom e está conosco neste lugar. Receba essa palavra, guarde no seu coração. De antemão já quero também dar um